Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. E hoje o nosso episódio traz um cara duas vezes pódio em Mundial, Roberto Fonseca. Ele foi quarto colocado em Kona ano passado na categoria 45, 49 e vice-campeão mundial esse ano início, ficando a 17 segundos do primeiro colocado. Robertão tem 5, 6 anos de triatlo, pouco tempo para os resultados aí que ele alcança. Então a gente conversou sobre isso para tentar também descobrir um pouquinho dos segredos do Forrest, do Robert, enfim, tem vários apelidos, a gente vai conversando. Eu conheço o Roberto pessoalmente, então a resenha é muito mais fácil. Então a gente contou um pouco sobre a história dele no esporte, de onde é que ele veio. Ele começou o triatlo agora com 44, 43 anos e hoje é um dos melhores triatletas. Aí foi quarto colocado no Ironman Brasil esse ano geral, então um dos melhores triatletas do Brasil e um dos melhores triatletas da categoria 45, 49 do mundo. Então foi um papo muito legal sobre foco, sobre constância, sobre treino, sobre disciplina, sobre mentalidade também. Então foi um papo muito legal com um cara que eu gosto muito, a gente conhece há pouco tempo, mas o Santos já bateu desde cedo. Tivemos a oportunidade início de estar juntos também, jantar juntos, resenhar, estar na hora final da chegada para premiar os últimos atletas que chegavam. Então, um cara que eu gosto demais e fiz uma retratação histórica que ano passado ele foi o único que foi pódio em Kona, a gente acabou não gravando por vacilo meu, e agora a gente está aí juntos para poder fazer essa resenha agora contando de 2 pódios. Então foi um papo muito, muito legal, muito aprendizado, vale muito a pena vocês curtirem todo esse episódio aí com o Roberto Fonseca. Antes da gente seguir para o episódio, falar do nosso patrocinador, tá o Ion, nossa parceiraça aí de GES, então vamos deixar o link no desconto aqui aqui embaixo para vocês, né, na descrição do episódio. E já ouviram falar do MT Club? Então, o MT Club é o clube de membros do Mundo Tri. Então, você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar, virar um membro do Mundo Tri. Você tem do Mundo Tri, né, através do MT Club. Então, vocês vão ter acesso a vários benefícios que só os membros têm. Nosso grupo de WhatsApp ali, exclusivo para membros. Inclusive, algumas perguntas que eu fiz nesse episódio foram os membros que sugeriram. Então, vocês ajudam a gente a fazer o podcast. Tem vários brindes, enfim. Descontos muito exclusivos para todo mundo que for associado ali do MT Club. Então, considerem apoiar. Vamos deixar o link aqui também. Você está vendo a gente pelo YouTube. Do lado do Seja Membro tem o botão, perdão, do botão inscreva-se, tem o botão Seja Membro. Clicou lá, você vai ver tudo que tem de membro. Você pode se associar direto pelo YouTube. Vamos deixar o link também aqui do MT Descontos, onde tem todos os nossos parceiros de descontos aí do Mundo Tri. Link da nossa camiseta, boné, da mochila, tudo que tem aqui de parceria do Mundo Tri. E agora sim, um episódio com 2 vezes pódio mundial, Roberto Fonseca. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Meu convidado é meu amigo de múltiplos apelidos e nomes, Roberto Fonseca. E aí, meu velho, tudo certo? Tudo bem, cara. Obrigado por me receber aí, Gabriel. E obrigado a quem está ouvindo aí. Vamos, durante a conversa a gente está citando todos os apelidos, cada hora chama ele de um nome. Meu velho, acho que a pergunta de US$ 1 milhão, como é que tu tá, tá na categoria 45, 49, e tu tem 5 anos de triatlo, é isso? Como é que é esse triatlo na tua vida, cara? Vamos lá. Tenho ali mais ou menos isso, vai. Eu comecei a treinar um pouco mais firme ali, foi em 2019, vai, um pouco em 18. Não foi o meu primeiro, mas quando eu comecei a treinar mais firme. Mas assim, a história, assim, como o triatlo entrou na minha vida, tem dois responsáveis indiretos, assim. Quando eu entrei na faculdade, em 94, um amigo meu que eu sempre fui sócio do Pinheiros e um amigo meu que já fazia natação, fez polo, etc. Falou, cara, tem um treino de triatlon no clube e tal. Vamos fazer? Eu falei, cara, eu não sei nadar, cara. Assim, eu nadava muito mal, tal. Eu falei assim, não tenho bicicleta, não vou pedalar. Assim, que não, mas a gente vai lá, nada e corre, parece que não é difícil e tal. Vamos fazer o treino é legal. Aí eu falei, beleza, fomos. Aí eu, cara, comecei e era o Gandolfo, que até hoje tá lá no clube já. E tinha o treino de natação na hora do almoço, treino de corrida à noite. Comecei a frequentar e ir assim que eu entrei na faculdade. E os 4 anos da faculdade eu treinei com o Luiz bastante, assim, vai até o terceiro, foram 4 anos, o terceiro ano e meio, ainda fui bastante. Depois comecei a entrar mais firme no estágio e tal, e comecei a diminuir. E aí, depois fui diminuindo um pouco os treinos, parei de ir, depois
trabalho, eu trabalho no Itaú, mudei lá para o Jabaquara, e aí era longe, era mais difícil, e eu parei. E então, assim, esse amigo que é o Rodrigo Funaro, é o primeiro responsável por me colocar em contato com o mundo do triatlo, e com o Gandolfo, que é meu técnico até hoje. E o segundo responsável é meu cunhado, porque quando depois, lá em 2016, ele começou a pedalar e ele convenceu, achou uma bicicleta, achou o cara que tinha para vender, falou que estava o preço certo, falou: você tem que comprar essa bike para gente começar a pedalar. Comprei a bicicleta, deu um mês, ele falou assim, cara, vai ter um triatlon em Pirassununga, que era o lá da base aérea, e era 2016, era onde a Olimpíada, tava os irmãos, os Brownies lá. Cara, vai ser legal, ele tem uma fazenda, um sítio do lado, do lado. Falei, a gente vai fazer um churrasco e tal, vou me inscrever, você já sabe, você já nadava antes, eu já tinha nadado com o Luiz, você já começou a pedalar. Cara, mas eu nunca pedalei. Aí ele falou, não, treinei um mês e meio com essa bicicleta, e fui fazer Ninho das Águias, né? Hã? E Ninho Ninhas, das Águias. exatamente. Eu tava nessa Tem, prova aí. tem a camiseta até hoje, foi muito legal. Os caras estavam lá, eles deram tiro e tudo mais, assim, foi muito legal. E aí, beleza, fiz essa prova e meio que parei de treinar, treinei um pouquinho, fiz, completei e foi legal. Aí eu meio que diminuí. 2017 estamos lá, o meu cunhado que começou a meio que estava treinando ciclismo, começou a correr e tudo mais. Chegou e falou assim, cara, vamos fazer uma viagem com as famílias, assim, a gente vai, as mulheres são irmãs, né? A gente vai todo mundo para Bariloche, e assim, o pai dele fazia as viagens para Bariloche, a gente vai alugar uma casa lá, a gente vai fazer o meio de Bariloche que acabou de abrir. Pegou, abriu o computador, mostrou as imagens, os vídeos e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu preciso convencer a esposa. Não, já falei, ele já tinha armado com a Ana, que é a esposa dele. Aí eu falei com a Ju, falou, não, tudo bem, vamos lá, levamos filhos e tal. Então foi um negócio de, cara, um desafio de fazer um meio Ironman. Aí aquele negócio deu medo, treinei já um pouco mais no final de 2017, foi 2018. E fiz lá em 2018 e também depois diminuí. Mas ali começou um pouco da história meio que empurrado. Eu nunca tive a vontade de voltar lá. Quem me empurrou foi o Luiz Galhardi, que é o meu cunhado, e hoje ele nem faz mais triatlo, tá? Ele tá fazendo outras coisas, ele pedala e tudo mais. E aí, depois que eu fiz 2018 e fui direitinho, achei que eu fui bem, falei, cara, talvez eu leve jeito para esse negócio aí. Aí eu falei, me inscrevi para Florianópolis 2019. E aí começou. E aí eu comecei a treinar mais e tal, mas nessa época eu estava jogando bola no clube, o meu foco era o futebol e tal, e eu usava meio que os treinos do Luiz, meio que uma forma de manter a forma, né? Mas foi assim que começou, e aí foi. E aí eu posso contar o resto aí, que tem história. Mas você sempre teve envolvido com esporte ou não? Sempre estava na tua vida? Sim, assim, eu acho que assim, eu sou um cara, um cara amador raiz, assim, eu nunca fui de fazer nada de um nível profissional ou sério, assim. Então, assim, eu jogava bola na escola, fazia um monte de coisa. O que eu cheguei mais perto foi na época ali dos 11 anos, dos 10 aos 13, 14, que eu, cara, jogava tênis, eu fazia bastante tênis e cheguei a ser do time do Pinheiros ali por 2 anos e ia treinar todo dia tênis e tudo mais. Cheguei a ser federado, aí joguei uns jogos lá, só tomei pau. E ali eu abandonei, eu tinha que ir de ônibus e não sei o que, demorava, era super complicado. Aí eu mudei para um tênis mais perto, e aí depois parei. E aí, cara, fui fazendo outros esportes. Aí chegou uma época no colegial, eu entrei no remo, na USP, me inscrevi, fiz um ano de remo lá, mas, cara, era tão mais fraco que o resto da turma lá, que eu ficava só no fortalecimento e remando no barco escola, que era o que você fica remando no parado, assim, você fica aprendendo a remar e tudo mais. Mas passei um ano, e o que eu era melhor ali era que a gente tinha que dar 2 voltas na raia, né? A raia tem 2 quilômetros, dá 4,5, dava ali uns 9, 10. Normalmente o treino você fazia um aquecimento que era uma volta, tem dia que era mais longo. E o que eu era melhor era correr. A única coisa que eu fazia, que eu chegava na frente do resto, era na corrida ali. Mas fiz isso, depois fui fazer vestibular e tudo mais. E aí, quando eu entrei na faculdade, aí que eu entrei mesmo para treinar com o Luiz. E aí eu tive 4 anos que acho que me ajudaram a me dar uma base. E ali eu aprendi de verdade a correr com o Luiz, porque a gente fazia, ele treinava muita gente de short, olímpico, não era mais short mesmo, assim. Então, assim, era muita pancada, assim, de treino de 400, 200 e tal.
Ali eu aprendi a correr, aprendi a nadar, mas eu usava muito isso, assim, eu gostava de... Nessa época eu pegava onda, ia pra praia todo fim de semana. Eu treinei, imagina que eu treinei 4 anos, natação e corrida, e eu fiz acho que um biathlon, né, que chamava na época, que hoje é quatro, e não fiz mais nenhuma competição, eu não competia. O que eu gostava era treinar, e eu, assim, eu nadava e conseguia ali pegar muito mais onda, passar arrebentação muito mais fácil no surf, e a corrida me ajudava a jogar bola com os meus amigos ali, no futebolzinho que a gente fazia. E fui assim, mas assim, eu sempre fui um apaixonado por esporte, seja por praticar, seja por assistir, mas desde criança, assim. Então, assim, de tudo, cara. Fórmula 1, tal, assim, para mim a Olimpíada é 10 mil vezes maior que a Copa, assim. Assim, na época que teve a Olimpíada no Rio, eu não queria comprar ingresso para ir ver os jogos, porque eu falei assim, cara, se eu for ver o ingresso, eu não vou conseguir. Eu vou no jogo de basquete, mas eu não vou conseguir assistir o Phelps, eu não vou conseguir ver os 100 metros, assim. Eu sou aquele cara que tem vontade de tirar férias na Olimpíada para ver tudo, sabe? O judô, cara, então assim, isso, assim, eu gosto de ler biografia de esportista, então, sabe, assim, então, assim, o esporte sempre teve envolvido, claro que assim, minha principal paixão, assim. E quando você fez lá 2009, 2019 o Iron, 2018 e tal, você achava que ele era bom no negócio ou também tu achou que era só também mais um esporte, você ia lá, ia fazer, se divertir? Que horas virou, a chave virou, assim, você falou, cara, acho que eu levo um jeito legal pra seguir. Ou você Então, não acha que assim, não leva jeito? não, agora não dá para eu falar que eu não levo jeito, né? Mas em 2019 eu fiz o meio, né? Assim, eu sempre convivi lá atrás, em 94, o Luiz, a gente treinava lá e já tinha todas, era a época que tava, era o final ali do Mark Allen, Davis Scott, então assim, eu acompanhava um pouco, mas a gente não treinava, mas tinha uma turma que estava perto, eu treinava no clube, que fazia Ironman, essas coisas. Então assim, eu sempre achei aquilo lá uma loucura, e falei assim, eu nunca vou fazer esse negócio. Ainda é uma loucura, Mas, tá? Mas ainda é loucura, só pra avisar. mas eu sempre achava que eu era capaz de fazer, porque eu via que eu tinha uma turma, era não necessariamente em forma, sabe assim, e o cara completava, era a época que o pessoal mandava carta, se inscrevia para ser convidado, para ter o direito de ir lá para Kona e fazer, e eu falava, cara, bom, eu nadava já um pouco, nado igual, melhor que esse cara, eu corro mais, eu só preciso aprender a pedalar, mas eu achava 180 um absurdo, porque eu não pedalava, né? E aí, mas aí em 2019, então voltando à pergunta aqui, 2019 eu fiz o meio de Floripa, não Ao o meio, full. tá? Aí eu fiz o meio, e aí eu não imaginava que eu acabei ficando em 12º na categoria, e o Duda Fernandes, que conhece todo mundo, ele falou, vai lá, conhece a fera, né? Ele falou, vai lá Infelizmente. que a vaga vai chegar até você. Como é que você sabe, Duda? 12º tinha 5 vagas ou 6 vagas. Aí ele falou assim: não, porque o Joãozinho não vai pegar porque já foi, o outro falou que não vai, o outro mas não sei o que vai. Cara, vai lá que vai chegar para você. Aí eu já fiquei desesperado, porque minha mulher já tinha ficado um pouco incomodada, tanto que eu tinha treinado para fazer o negócio. E eu tinha que pagar na hora, era a Nice, né? Aí eu liguei para Juliana e falava, cara, tem a chance de pegar, vou ou não vou? Ela falou, você acha que ela respondeu? Ela falou assim, faz o que Você que você sabe. quiser. É. Você que sabe, essa pergunta, essa resposta é aquela desespero, né? Maior Você não armadilha que a sabe gente tem na sem vida. falar se você tem que pegar ou não, né? Mas, pô, não deixei a oportunidade passar. Chegou lá, rodou até a mim, peguei a vaga, e aí eu treinei para ir para a Nice, já fui muito melhor em Nice do que eu tinha ido. E, cara, eu falei, cara, acho que eu levo jeito. Assim, e aí, ali, assim, nessa época, em 2019, depois 2021, eu comecei a perceber que, cara, o nível de treino do clube é muito forte, né? Então, assim, você treina com caras muito fortes, né? Então, Arthur, Takenaka, Kina, cara, é muita gente. E ali eu via que, cara, no final do treino eu tava um pouco melhor, assim, eu tava conseguindo terminar os treinos. Nessa época eu ainda nem tava no nível que eu tô hoje. Putz, na corrida eu tava conseguindo fazer a turma. Na bicicleta, sobrava lá, mas tava evoluindo, ficava cada vez melhor. Então eu falei assim, cara, acho que eu tenho potencial. E quando eu treinei o ano inteiro de 2019, eu falei, cara, a minha chance de fazer um Ironman é agora, porque assim, eu tô treinado, eu vou aproveitar e vou entrar. E assim, a turma é louca, todo mundo já tinha aquele negócio de ir para Kona. E quando eu ia dar 2020, eu ia estar na base da categoria 45 com 50. Eu falei, então tem uma chance de eu talvez
consegui pegar uma vaga para Kona, que assim, a chance é agora, quando eu for o cara de 45 anos, porque depois eu não pego mais. E aí eu me inscrevi para o Ironman de 2020. O que aconteceu? Veio a pandemia, cancelou. Só que, cara, eu tive a sorte, o privilégio de conseguir ir para Ubatuba, né? Então a gente tem uma casa em Ubatuba e fui para lá e fiquei lá. E eu estava numa praia que não tem nenhuma, não conseguia, levei o rolo, cara, levei todos os tênis, tinha a praia para nadar, eu conseguia fazer tudo que eu podia. Comecei a trabalhar home office, que me ajudou muito a ter um pouco mais de flexibilidade no trabalho. E quem se inscreve para um Iron treina, não treina porque gosta, ele treina porque tem medo, né? Então, assim, vai fazer a primeira vez. E eu falei assim, eu não sei quando é que cancelou, mas vai ser no semestre que vem. E o Luiz, o Gandolfo, ele gosta de dar treino com ele olhando. Ele não gosta de te dar treino e você treinar sozinho. Então, um dia você corre, outro dia você pedala, e quando der você nada, faz uns treininhos aí. Não passava. Eu falei, cara, não vou fazer isso aí. Eu sabia mais ou menos os treinos que ele já tinha passado. Eu fazia por minha conta. Fazia os 3 e fazendo. Aí eu passei 2020 treinando, cancelou no final de 2020, o Ironman Brasil de novo, foi para 21, cancelou de novo. Quando cancelou o segundo semestre de 21, eu tinha treinado, então, cara, 1 ano e meio até lá. Falei assim, eu vou fazer agora um Ironman esse ano onde tiver. Onde é que tinha? Cozumel. Aí, tanto que foi todo mundo lá para Cozumel, porque cancelou, em 21 a gente foi para Cozumel, e lá foi o meu primeiro Iron. Aí eu fiz um Cozumel, e depois fui fazendo os outros ali. E foi, como é que foi o primeiro? Foi bom, cara. Foi surpreendentemente bom. Eu estava já na categoria, né, 45, 49, eu fui segundo da categoria. O primeiro da categoria é o Sangaide, que era um cara que ganhou 3 vezes Kona na categoria 30, 34, 35, 40, assim, um cara era um monstro, assim, não dava para chegar. E, cara, fiz lá 8,29 de tempo no meu primeiro ano. Não sei se tem um cara aqui na estreia, o cara fez sub 8,30, né? Fiz a maratona abaixo de 3 e tal, então não tenho como assim, eu nem imaginava assim. Os caras falaram assim, você sabe o que você fez? Eu falei, não sei, a prova foi super rápida, né? Lá a natação é a favor da correnteza, né? Se você jogar o coco, a latinha de Coca-Cola, faz em 1 hora, né? Então você precisa nadar um pouco mais para fazer acima da turma. E, putz, o pedal deu uma sorte muito grande do vento que era contra lá de fora, tava a favor. Então foi super rápido, então cheguei super inteiro para a maratona e fui fazer. Então foi espetacular. Foi Ali, a prova do aí já Blumenfeld, né? O Blumenfeld fez 7,21, foi assim. exato, foi lá, foi o Blumenfeld e tudo mais. E foi todo mundo, foi muito legal, cara. Mas assim, aí começou. Aí eu falei, putz, aí eu falei assim, Acho talvez eu que leve jeito para esse negócio aqui, né? eu lembro, cara, dessa prova, porque o João Barnevitz estava nessa prova e acho que ele falou, você foi o melhor atleta do Pinheiros, né? Fui. No Eu dia. fui o segundo brasileiro, né? O Bruninho foi o primeiro brasileiro, eu fui o segundo brasileiro. E aí E a- ele soltou no grupo, ele falou, cara, o Robert, começar a citar os apelidos agora, o Robert foi o, cara, ele tem 2 anos de triatlo, e o cara fez 8,29, assim, tava tipo, ninguém tá acreditando, ninguém sabe o que tá acontecendo aqui, o João tava perdido, ele tava, o Barnevito não tá acreditando no que aconteceu. E eu lembro dessa história, da lenda, já começar. os caras fizeram figurinha e tudo mais, mas o João é isso. Eu achei que o João ia me passar na bicicleta, não passou na bicicleta, eu falei, vai chegar na corrida, mas eu tava correndo bem também. E a gente ia olhando ali, no final ele deu uma quebradinha. O Arthur liderou quase a prova lá na frente e tal, acabou também quebrando, o Takenaka se embananou inteiro. Então a turma acabou tendo um problema. O Fernando Maluf, que, cara, um cara super forte, também teve problema na bicicleta. E aí acabei fazendo a super prova, mas encaixou super bem, assim. E logo no primeiro Iron, geralmente tem, É, como diz, vou citar aí o pensador moderno que você citou, né, Duda Fernandes, no Iron pode acontecer muita coisa, até nada. Acho que foi isso que é, foi com você, né? foi, cara. E é isso, a turma falou assim: se eu fosse você, eu não fazia mais Iron. Acabou. Você fez 8,29. Você fez, Pois eu é. subi 8,30. Tem ninguém, não sei quantos amadores tem 8,30, não sei quantos profissionais tem abaixo de 8,30. Assim, para que você vai fazer mais? Para que você vai fazer? E lá, tu pegou a vaga para Kona,
Mas você fez Floripa também ou não? Você foi só para Kona? Não. Aí essa foi uma decisão, assim, que, assim, como eu sofri depois, assim, e tal, os últimos 14 quilômetros ali da maratona foi bem duro e tudo mais. Aí eu conversei muito, assim. Aí tem os tarados pelo Ironman. Não, você tem que fazer Floripa, vai ter que fazer um monte, vai pegando. E aí tem uma turma que falou, assim, cara, o ciclo é duro, não faz, tal. A minha decisão foi essa. Eu fiz 3 meio Irons ali, eu fiz Floripa, fiz Rio e fiz Maceió, fora algumas provas mais curtas, e o Iron no final do ano. E assim foi, eu acho que foi a melhor decisão possível, porque aí primeiro você foca no meu projeto era um projeto de um ano, assim, a prova, o Cozumel foi em novembro, em outubro era Kona. Eu foquei em chegar bem para Kona. Então, nessas provas minha dificuldade sempre foi a bicicleta. E aí, cara, ia nos meios tentando fazer força na bicicleta, para independente de eu estar meio quebrado na corrida, fui tentando evoluir e tal, e foi muito legal. Você chega muito mais inteiro ali em Kona, né? Você já tinha feito alguma maratona na vida também? Não. Foi a primeira maratona da vida. Foi, ali, vamos lá, assim, primeira maratona séria, assim, eu quando treinei com o Luiz uma época lá, 94, 95, 96, 97, teve uma época que eu fui trabalhar no Rio e eu não estava conseguindo mais treinar direito, porque eu estava trabalhando no Rio, voltando para São Paulo e tudo mais, e aí cara, tava ficando meio fora de forma, eu falei, vou fazer uma maratona, me inscrevi, faltava 40 dias. E aí liguei pro Gandolfo, falei, Gandolfo, preciso fazer um treino. Ele falou, seu animal, você vai fazer isso. Aí ele me passou uns treininhos, eu fiz 30 e tal, e o meu objetivo era completar a maratona de São Paulo, né? Aí eu falei, vou ticar. Fiz uma maratona, né? Aí eu fiz a maratona de São Paulo, meu objetivo era não andar. Eu comecei rodando a 6 tal, terminei com os últimos 10 rodando para 45. Terminei na maratona 3:40, mas o meu objetivo era não andar, porque todo mundo falava que nos 30 você ia quebrar e tal, eu fui devagarzinho e tal. Fiz a maratona e tiquei e nunca pensei mais nisso. Aí a minha segunda maratona foi lá em Cozumel. E, Sub cara, 3. e esse planejamento também de ganhar velocidade na bike e tal, foi ideia tua também, focar aqui em meio, não desgastar tanto, imagino também família, trabalho, nessa conciliação de coisas, que esse ciclo de Iron é duro, foi também para trabalhar as tuas fraquezas, né? Você foi um ciclo pensando nisso também. Sim, não, total. E assim, eu trabalho até hoje, meu objetivo é focar na bike, assim, que assim, é onde eu tenho apesar de não ter uma técnica boa de natação, eu nado bem relativamente para o triatlo. Então, a bike ali é onde faz muita diferença. E assim, e eu sei que ali é tempo de selim, né? Você tem que ficar. A única coisa é que é difícil para um cara de 48 anos ganhar mais força, ganhar, evoluir e tal. Então, assim, a melhor é lenta, mas ela vem acontecendo. Então, desde daquela época, assim, meu foco é trabalhar a bike, sem deixar o resto, né? Não tem jeito, Tá. mas sempre foi esse. E, cara, chegar em Kona, segundo área da vida, logo Kona, eu vi esse tarado do Pinheiros falando o dia inteiro de Kona, né? Conhecendo as peças aí que eu já conheço. Como é que foi a experiência em Kona lá? Não, foi sensacional, cara. Foi, assim, foi maravilhoso. Eu fui bem antes ali para tentar aclimatar. Tem toda a história do fuso, tem o calor e tudo mais. Fui sem a família. E aí fiquei lá com o Feneriche, fiquei com o Galo. Depois chegou o Arthur, depois foi chegando o Takenaka. Assim, cara, foi espetacular. Porque aí você vai conhecendo. Assim, eu sou um cara que, assim, eu comecei a treinar e eu fui procurando conhecer história. Assim, eu gostava muito de surf. Cara, vi todos os filmes, li tudo que era biografia de surf. Aconteceu a mesma coisa no triatlo. Então, assim, eu li o livro do Chris McCormack, li o Iron War, li livro de todo mundo, os podcasts da turma das antigas, que é o que eu mais gosto, assim, a turma antiga lá, sei lá, o Endorfina que lá atrás tem. Então fui ouvir, cara, o Lendo Macedo, o Ribeiro Manzan, Fernando Nabuco, você vai entender a história. E quando você vai ouvindo esse negócio, você vai criando uma áurea, né, de Kona. E eu pedalar, cara, eu trabalho, eu tenho que pedalar muito no rolo, e São Paulo é uma dificuldade para você pedalar no meio da semana, então eu vou no rolo. Cara, eu peguei a sequência de todos os Ironmans e comecei a assistir todos os filmes de todos os Ironmans, os mais longos que tive. E assistia, cara, 89, 90, 91, 90. Então, assim, eu já conhecia a Queen Cray, a Ali Drive, os negócios, eu sabia que tinha mudado assim, o percurso dali para lá.
Então, se chegar e ver isso, então, assim, esse negócio de você conhecer e você chegar e ver a áurea lá do negócio, de pedalar, aquele medo de subir Ravi, vai descer Ravi, vai balançar, vou descer clipado, não vou descer clipado, vai no pier. Então, assim, cara, foi espetacular. E aí depois chegou minha família. Então, assim, eu fui para Kona, falei, não sei quando é que eu volto para Kona, não sei se vem. Então foi a minha mulher, veio os meus filhos. E, cara, eles adoraram. Tanto que, assim, falou assim, papai, se eu sei que você quer ficar para Kona, nós vamos de novo. Não tem chance de a gente não ir, né? Então, assim, cara, foi a melhor experiência possível, assim, né? Foi muito legal. Cara, Kona, você esperava o resultado que você teve lá? Você estava já estava. Eu vou falar para a galera, né? Que a gente conviveu agora início junto. Você tinha um aplicativo, como é que é o nome do aplicativo lá dos dados? Obsessed Triathlete. O Triatleta aplicativo. obcecado. Triatleta obcecado no aplicativo. O Robert, agora no início, sabia o nome de todo mundo, categoria, de onde é que veio, o que não veio, quando fez prova e tal, então ele estudou bem o filme. Mas em Kona você tinha feito isso também, ou você estava também ainda vivendo aquela. Cara, deu bom o 8,29 ali, vim aqui, todo lucro já, né, de estar aqui e tal. Como é que você foi ali a cabeça? Não, eu tinha olhado, sim, não, eu esperava esse resultado. Cara, eu vou sempre dividindo as coisas, né? Então, o objetivo primeiro vai ser terminar a prova, depois fazer um sub-10, depois é tentar um lugar no pódio, e o objetivo final é ganhar. Assim, eu sempre vou com essa cabeça, mas vou preparado para tudo, porque eu sei que o mestre, o Roberto Azevedo, fala muito isso. Esse negócio não é feito para dar certo, é feito para dar errado. Então você tem que estar preparado para todas essas coisas. Vai furar pneu, vai entrar um cara na frente, você vai perder hidratação, você vai ter cãibra, vai acontecer, você tem que lidar com essa balada do Aeromestre, é coisa legal, né? De você ir lidando com o negócio. Então eu estava meio preparado para tudo, mas é o que eu falo para os outros, eu também estou preparado para ganhar. Eu também estou indo preparado. Então, assim, eu conheço, todo mundo conhece o Belarmino, que era da categoria, eu conheço o Graça, eu sabia quem era o Bryce Williams, que foi o cara que foi segundo, o terceiro, que foi o cara, não tenho a menor ideia, conhecia outros caras, então, assim, eu fico lá, passo o fim de semana, tem um Ironman, quem foi o primeiro cara da categoria 45, 49, dou olhada, aí pega o nome do cara, joga no aplicativo, sai a capivara do cara, qual que é o tempo, o cara corre bem, corre mal, tal. E aí você vai fazendo as contas. Se eu pedalar para tanto, se eu correr para tanto, eu nunca tinha ido, mas eu chutava assim. Eu pedalo com a turma, eu via quanto que o Arthur tinha feito, quanto que o outro, você desconta tanto, você desconta ali. Acho que dá para fazer aqui, cara. Tem uma chance, dá para brigar. Então, a turma, eu sabia que eu estava indo brigar pelo pódio mesmo, assim. Então, assim, não foi uma surpresa. E como eu me preparei para esta prova, e acho que essa cabeça é legal, assim. Claro que é legal você até esse ano, vai, até o ano passado, tem muita gente que se preocupava em classificar, né? Uhum. Assim, o meu objetivo nunca foi a classificação. O meu objetivo vai ser sempre a prova principal, que é o mundial. Então, assim, ano que vem eu quero ir para a Kona de novo. A minha prova principal não é o Ironman Brasil. Pode ser que eu não pegue a vaga, mas eu vou fazer um ciclo para o pico ser Kona, para em Kona eu ter a chance de ir lá brigar com o negócio. O Ironman Brasil, tá, claro que eu vou ter que estar bem para conseguir agora, ainda mais que eu estou com 49 anos, mas se não der, não deu, não tem problema nenhum. Mas assim, o objetivo é chegar no Mundial e brigar lá com os gringos, cara. Né? Brigar com os brasileiros aqui também é legal, mas assim, são os amigos, né? Assim, o negócio é ganhar dos gringos. Cara, é que você falou, né? O Zé na tua categoria, o Zé é um cara muito forte, então é bom também você ter referência, né? Você sabe ali. E na prova você conseguia ver o Zé assim, lá em Porto, conseguiu ver, falou, cara, tô perto, porque sabia que o Zé ia para as cabeças também, né? Ele Então, foi uma super referência, porque assim, primeiro eu falei, puta, eu vou tentar ficar perto do pé dele. Eu não fiquei do lado dele na saída da água, mas eu queria ficar no primeiro bolo. E ele saiu, fez um bolinho de 5, 10, e eu consegui, eu fiquei brigando, cara. Eu briguei 3,8 km para não perder o pé. E era um bolinho de uns 8, 10. E eu conversei com o Zé depois, e ele falou: não, eu tentei despachar os caras nadavam bem, o cara era bem safo, não passava, depois ele até acomodou, ainda bem, porque senão eu teria sobrado. Mas eu consegui ir com a turma. E na transição, apesar de quando eu saí da água,
eu já tive cãibra no meu posterior, assim, na saída. Então, nas minhas fotos, subindo a escadinha da saída da natação, dois caras me carregando, assim, porque eu tava com um cãibra no posterior. Mas logo passou e eu fiz a transição super rápida. E eu passei o Zé na transição. Eu sabia onde estava a bike dele, passei por ele na transição correndo. E eu sabia que para eu ter chance eu tinha que fazer uma transição rápida. E quando saí para pedalar, saímos para pedalar, não deu, sei lá, 1,5 km, 1 km, o Zé me passou e ainda falei, vai lá, Zé, massa os caras, tal. Nem ouviu, tava concentradaço, assim. Mas eu sabia que ele ia abrir um monte na bike, né? E sabia que provavelmente ele seria o cara que tinha mais chance, se der tudo certo, ele ia ser o cara que ia ganhar. Depois nunca mais vi, sumiu na bike, passaram as motos, foi todo mundo passando. E aí na corrida, eu fui correndo e tal, mas quando cruzou no Energy Lab, eu vi ele, vi quanto é que estava mais ou menos de distância e tudo mais, mas eu já estava com cãibra no posterior, já estava meio judiado ali, não dava para brigar muito, mas assim, é sempre uma referência, acho que você tem que ter, assim, né? Ajuda. E ajuda muito ter cara bom no Brasil como referência nas provas. Então, assim, eu fui para Floripa nesse ano e fiquei em terceiro. Foi o Zé, o Bruno Cury, que é da categoria também, que foi super bem, um cara super forte, o Zé, Graça. Então, assim, cara, isso faz muita diferença, né? Que não esse ano eu estava lá em Floripa, sabia que quem ia disputar era com o Vissa, né? Acabou tendo um problema na bicicleta e não foi, mas ter esse negócio te ajuda muito, ajuda você a treinar, a você ter onde buscar, e quando tem mais gente boa, puxa todo mundo, né, cara? Isso é muito legal. E aí, em 2022, você fez o Ironman Brasil. Como é que foi no Ironman Brasil? Não lembro da categoria, da tua classificação. Você ganhou a tag? Eu ganhei a categoria, né? O Zé não foi, o Vissa teve problema lá e tudo mais, ganhei super bem a categoria e fui quarto geral, né? Então, sair na frente da natação, tanto do Arthur, tanto do Kid e tanto do Cid, aí as motos me passaram lá no pedal, como sempre, e saiu correndo buscando lá, mas não dá, né? Assim, o Cid, todos correram muito bem ali. Acabei fazendo a segunda melhor maratona lá. O Cid fez eu fiz 2,53 de maratona, fiz 8,43 de tempo total. Fiquei muito feliz, assim, porque assim, ali eu saí um pouco da cabeça de brigar pela minha categoria e brigar pelo geral. Assim. Então, assim, só o fato de você estar nesse contexto, claro que eu fui passando, eu saí para correr ali em 10º, alguma coisa assim, e fui passando a turma, briguei com um argentino que estava ali disputando esse quarto lugar ali. Mas, cara, aí, de novo, isso ajuda muito, né? Então, assim, aí você consegue sair cara, com 49, 48 anos, você sai da tua categoria e vai brigar com a molecada, né? Com uma turma mais jovem, cara, ajuda. De novo, você dá um degrauzinho a mais, né, cara? Então, assim, e acho que foi uma das minhas melhores provas, assim, cara. Porque ali eu consegui tirar tudo. Em Kona, acabei tendo as câimbras na corrida que atrapalham um pouquinho, mas consegui me defender ali para defender o pódio. A gente já fala de Floripa 2024, eu tenho uma pergunta para você, mas vamos na linha do tempo. Ganhou a Catega, vai para Nice. Cara, o que você fez de diferente na preparação para Nice? Porque era, cara, uma prova completamente diferente de Kona, né? Principalmente a altimetria da bike, que é teu ponto fraco, né? Teu ponto fraco, né? Você falou, né? O que você tem que evoluir. Como é que foi tua preparação para Nice e o que você fez diferente? Então, assim, eu já venho há algum tempo fazendo treino de força para ajudar na bicicleta, então, assim, continuei fazendo. Talvez tenha dado uma intensidade ali com o Silas, que começou a me ajudar, antes eu fazia o treino sozinho, mas essa foi uma pequena mudança. E assim, eu não faço mudança, porque eu só faço o que o Luiz Gandolfo manda fazer. Eu tenho um mantra aqui, assim, eu não vou fazer nada diferente. Tem uma turma que não pedala direito, não faz exatamente o pedal, muda um pouco a corrida, faz metade do treino, eu faço o que ele manda. A única coisa que eu falei, Luiz, prova é assim, mandei a altimetria para ele, mandei um monte de coisa, então o que ele fez? Ele mudou um pouco os treinos da bicicleta. A gente fazia uns estímulos um pouco mais curtos, às vezes de 1 minuto, 3 minutos e tal, e vários, esse tipo de coisa. Ele aumentou os estímulos, então a gente passou a fazer muita coisa de 15, 20 minutos no cacete, e
eu me programei para fazer assim, a gente sempre se prepara normalmente na Band e tal, que tem um pedal mais parecido com Floripa e com Kona, mas não era parecido. Então eu não fui nenhuma vez para a Band, fiquei indo para Romeiros, que é onde a gente vai sempre, então já tem bastante subida. E aí o Luiz falou: faz subida. Então a gente pegava, fizemos suru, fizemos algumas subidas diferentes, né? Para quem não conhece ali o percurso, mas é mais subido. E a gente se programou para fazer 3 vezes Campos do Jordão. E ali, assim, e essa é uma parte muito legal, eu sou muito grato ali, eu falo assim, eu tenho o privilégio de além de treinar com o Gandolfo, treinar com parceiros muito fortes e treinar talvez com um dos caras mais fortes quando a gente está falando de bicicleta, que é o Arthur Ferraz. E a gente já treina junto há muito tempo, e ele fala, nós vamos para Campos, eu vou com você. Fala, não, pô, você vai comigo? Não, então assim, então ele fez questão de ir comigo e com o Matheus, com o Galo, e a gente ia na serra, eu ia atrás dele até a hora que eu aguentava, assim, na primeira vez eu sobrei com 1,5 km, depois eu sobrei com 5, 6, mas chegava lá em cima e esperava, mas assim, a serra de Campos, a gente fazia a Serra Nova, que era 19 km, depois a Serra Velha. Dentro do circuito de Nice, você tinha uma subida de 10 km, depois uma subida de 19 km. Então, assim, era muito parecido. A inclinação não era exatamente a mesma e tal, mas isso ajudou, cara, me ajudou muito. E aí eu também, cara, desde então, fui prestando atenção também nas descidas, tanto em Romeiros, e eu fui fazendo um pouco mais as curvas, prestando. Eu gosto disso, já viu que eu sou um pouco detalhista, fui lá, vi vídeo de como é que é a técnica de fazer curva, não sei o que, tá? Não tem um cara, um professor para ensinar, mas, cara, fui prestando atenção. E aí também prestei um pouco mais de cuidado e foquei um pouco nas descidas. E aí o treino foi esse. Então o Luiz adaptou o treino que a gente faz e eu fiz alguns treinos em campos, cara, e funcionou perfeitamente. E acho que, além disso, o que ajudou fui lá, cheguei lá 4, 5 dias antes, fiz o reconhecimento da subida, principalmente das descidas, baixei o mapa no Garmin, botei o mapa no Garmin, então antes de fazer as curvas a gente olhava, então assim, isso ajudou muito, porque assim, eu tava muito receoso, eu sabia, cara, eu não sou um cara pesado, sou um cara leve, falei, cara, eu vou subir, os caras vão tirar vão tirar um bom tempo de mim na subida, mas eu tava mais preocupado com a descida, né? E acabou que eu consegui descer super bem e não perder muito tempo da turma lá. Mas assim, a preparação foi essa. Assim, o Luiz fez o. Ele faz e não fala o que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo. E o treino que você sabe é no dia anterior, né? Ele vem lá e faz isso. Fala, tá bom, é isso aí que ele mandou, vamos fazer isso. E deu certo, cara. Acabou sendo o terceiro ou quarto pedal da categoria com um monte de europeu lá. Fui o melhor pedal brasileiro. Assim, cara, foi tudo certo. Sim, foi a parte que eu fiquei mais feliz da prova inteira, foi o pedal. E, no geral, o que tu achou da prova, cara? Eu queria assim, bom, vamos terminar de início, depois eu pedir a comparação. Mas tu achou, no geral, da prova um todo? Você gostou da postura, a corrida que você pode ver os atletas, né? Você pode ver os seus adversários ali, você que é o cara que estava perseguindo, né? Ganhar a catega. Você gostou disso lá? Não, gostei. Assim, a prova é maravilhosa, recomendo a qualquer um ir. Assim, não sei como é que vocês vão manter, não vão manter, tal, mas assim é muito legal. Assim, o mais legal, assim, de longe é o percurso. O percurso, assim, você nada no mar azul, maravilhoso, né? É super legal, quente e tal. Aí você vai, pedala para a montanha, faz um pedal de Tour de France. Então, assim, o visual da montanha depois em cima, porque você sobe ali uns 80 quilômetros até o 80, alguma coisa assim, e depois você faz 50, 60 quilômetros num platô lá no alto da montanha, que tem uma parede, um muro de pedras, assim, maravilhoso, assim. Então, assim, é um pedal lindo. Aí você desce, que tem a questão de técnica, de velocidade, emoção, você não consegue se desconcentrar ou ficar entediado na bicicleta um segundo. Então, assim, maravilhoso. E aí você corre na beira da praia, assim, um lugar maravilhoso também. Ali um pouco de sol, calor, um pouco da dificuldade. E é muito legal essa questão, assim, tem seus prós e contras, mas a questão de você correr vendo a turma, vendo os prós. Então, assim, cara, numa das voltas estava chegando sem Leilô.
campeão chegando, você ouvindo, eu cruzei com o cara, o bobear tá no filme, eu vibrando com o cara ali e tudo mais. Aí na outra que eu passei ali na chegada, tava o Frodeno chegando, todo mundo ebanjando e tal, e o Frodeno no vídeo, assim, você vendo o cara lá. Então, assim, é muito legal. E você cruza com os profissionais, porque Kona é muito mais difícil. Você não chega, você cruza ali na Queen K, ali quando você está indo, passando, mas você cruza um pouco menos. Eu acabei dando essa sorte em Kona, passou, eu vi o Blumenfeld e tudo mais, mas é assim, cara, a prova é espetacular, recomendo, acho que vale muito a pena. Mas depois eu faço a comparação, mas aí eu tenho meus pontos. Mas a prova, muito legal, o clima da cidade ali, no dia da prova, assim, da turma torcendo, na hora que você chegava no final do circuito, eram 4 voltas de 10, para quem não sabe, e ali no final da volta de 10, você chegava onde era a chegada, ali estava lotado, todo mundo torcendo, e os caras falavam o seu nome, mesmo sendo francês, Roberto, super, não sei o que e tal, todo mundo torcendo, então, assim, cara, assim, foi o máximo, assim, O tava francês muito é legal. fanático também, né, cara? Maluco no teatro. Tava muito cheio também, E né? eu nem berrando mesmo, cara. E aí, como eu passei cedo, assim, tinha os caras que guardaram. Eu voltava, os caras, tá bem, vai lá, não sei o quê. Então, assim, tinha uma torcidinha lá. E, cara, quando a gente conversou, acho que foi na sexta ou sábado, a gente conversou, você estava mais confiante, né, do pódio, imaginando o quarto lugar em Kona. Você foi 17 segundos, né, do campeão da categoria. Cara, como é que foi essa perseguição? A tua mulher tava lá gritando, te dando o split dos caras e tudo. Mas como é que foi essa perseguição ali? E, cara, claro, você ficou feliz com o segundo lugar, mas esses 17 segundos aí, como é que foi gerir essas coisas? É, na hora eu tava bem feliz, agora eu já tô médio, Já assim. tô meio Agora puto. eu dormindo, no dia, na mesma noite, eu já sei 16 mil lugares para eu tirar 17 segundos do cara, né? E depois você vê que Não, mas fiquei super contente. Mas foi muito legal, assim, que assim, eu sabia, para quem não sabe, assim, o cara da frente lá era um inglês, o Donald Brooks, e é um cara que faz um monte de eventos desses World Series, fora do Ironman, eu já tinha visto que o cara tinha feito um monte de tempo, assim. O cara é o Bellarmino de lá, assim, da categoria, assim. E ele tinha feito a Finlândia em 3 horas e 56, assim. Um tempo absurdo. E eu falei que o cara pedalou muito, o cara nada bem, pedala bem, correu para 1,17. Eu falei, bom, a competição vai ser com esse cara aqui, vamos ver como é que é a história. Eu vi que o cara tinha feito Lanzarote e o cara tinha dado uma quebrada na maratona. E beleza, vamos fazer a prova aqui do jeito que der. Eu não consegui achar o cara para nadar perto dele. E ele acabou, eu não esperava muito isso, ele acabou, um cara nadou muito rápido e ele acabou, ele saiu muito na direita, eu saí na esquerda. E aí saiu, cara, eu fiquei puxando um grupo aqui, ele escapou de lá e cara, a gente foi a última categoria a sair. Cara, o que a gente passou de gente, era um campo minado para passar ali na natação. E ele acabou tirando 1 minuto e meio na natação, que eu achava que dava para. Se eu tivesse no pé dele, acho que eu conseguiria ficar. E na bike ele abriu bastante, abriu 10 minutos, e na hora que chegou para correr, a minha esposa falou. Ela falou: Ó, o cara tá 10 minutos e o francês tá 4. Falei, eu já tinha olhado, os caras não sabia nenhum francês, teoricamente, podia. Eu falei assim: bom, esse francês aí, se eu não conheço, ele não deve correr bem, eu vou provavelmente pegar o cara. Mas eu falei assim, cara, eu tinha pedalado 5 horas e meia de pedal, no sol e tudo mais. Assim, eu já sabia que ia ser uma prova mais longa do que todas que eu fiz. Eu falei, cara, se eu sair para correr para uma maratona aqui sub 3, 2,58 e tal, eu acho, cara, que dá para eu fazer sem eu me quebrar aqui. E tem chance do cara quebrar. E saí correndo ali mais ou menos para esse pace. Acabei fazendo a meia, passando 21 lá para 1,29. Nessa história eu já peguei o francês no 21 e a Juliana falou assim, cara, o cara tá 9 minutos e tanto na hora que eu fiz a segunda volta, ela tava mais pro final. Eu falei, cara, assim, bom, agora é a hora, assim, se o cara vai quebrar, eu preciso começar a apertar. Aí eu comecei a dar uma apertada para falar assim, cara, você tem que acreditar. Aí você pensa no Bernardinho, no negócio, fala assim, cara, você tem merecimento, você treinou que nem um desgraçado, cara. Vai, cara, aperta, começa a fazer força. E aí comecei a fazer força na segunda meia maratona.
Na hora que eu passei de novo ali dali por ela, ela falou assim, cara, você tá 7. Só que eu passei, dei uma voltinha, ela falou, não, você não tá 7, você tá 5. Falei, cara, tirei já 4 minutos e meio, cara, esse cara tá quebrando, meu, agora vai, aperta. E, cara, aí apertei ainda mais esses últimos 10. E você não conseguia achar, eu não vi o cara em nenhum momento, porque ele estava longe, era muita gente, não era fácil de você conseguir visualizar, não sabia nem quem era o cara. E comecei a apertar, comecei a correr a 4, 4 e 5, 4 e 3. Aí umas horas subia para 17 que você tinha que. Cara, não vai deixar de tomar o gel, tem que comer, tem que tomar água. Cara, depois do que eu passei em Kona ali, eu já sabia que o calor ia ser complicado. Mas assim, fui apertando. Na hora que eu fiz a volta, falei, eu passava uns caras, eu falei assim, tomara que seja o inglês aqui, que eu esteja passando desses caras que estão parados aqui. Você não consegue ver número, não consegue falar nada. Assim. Aí no final já estava com o posto de hidratação cheio, o cara atrapalhando o caminho, você não conseguia pegar água, aquele desespero. Mas quando eu fiz a volta para voltar os últimos 5 quilômetros, 5,5 ali, 6 quilômetros, aí eu comecei a apertar um pouco mais, peguei um posto, passei num posto, tomei a água, qual que falei, agora é o último. Aí faltava 3, 4, falei assim, vai, cara, aperta. Aí comecei a rodar 3,45 pace, comecei a fazer força e tal. A minha esposa que estava na linha de chegada para me filmar, não tem o filme. Os caras, aí o meu cunhado falando com ela, fala assim, ele tá pouco se ferrando com o filme e vai lá avisar o cara, porque eu tinha diminuído para 3, 2, não sei o que, e tava 1 minuto do cara. Ela saiu correndo, me avisou, falta 1,5 km, você tá 1 minuto do cara, o cara tá correndo a 4,45, acelera, tal, cara. Cara, 3,40 de pace, 3,38, 3,40, me matando, o cara entrando no posto, tentando empurrar os caras no posto de hidratação. Cadê o inglês, não sei o quê, tentando ver. Aí, a hora que eu entro no tapete, assim, que você tinha que entrar direito, assim, a hora que eu entro, assim, tá os caras falando lá, Donald Brooks, não sei o quê, You are an Iron Man, não sei o quê. Eu falei, puta que pariu. Aí não deu, faltou 17 segundos, mas fui tirando, assim, o cara também tinha gente, né? Também tinha gente avisando, ele saiu dos 4,45 e acelerou lá para 4. Agora, cara, dava para tirar 17 de um monte de lugar, né? Mal eu sabia que ia faltar 17, mas eu não cheguei a ver o cara e assim, mas cara, eu cheguei muito feliz com essa batalha. Acabei fazendo a segunda meia, a outra que eu fiz um 29, eu fiz um 27 baixo. Então, assim, eu negativei, cara, tirei força de onde não tinha, fui lá brigar com o cara saiu e foi para a tenda médica. No dia seguinte eu encontrei o cara veio falar comigo, não sei o que, achou que eu tava super triste. Ele falou, cara, você fez uma puta prova, eu nunca fiz um negócio desse, você me arrebentou, não sei o que, o cara tava com o olho inchado, não sei o que, virou seguidor, me chamou, não sei o que. Que legal. Cara, foi muito legal, assim, cara. Assim, obviamente você gostaria de ter toda essa história e ter passado o cara, assim, um sonho, chegar. Imagina, você fazer um Ironman, chegar disputando no sprint, assim. É o sonho de qualquer um, mas foi muito legal, assim. Tava super contente, feliz. Cara, na verdade, não muda nada na minha vida, vai ser primeiro, vai ser segundo, tal. O negócio é a experiência, é a competição, é a disputa, é viver isso aí, né? Essa aqui é a parte legal. Que mudaria, você já teria a vaga para o ano que vem, né? Era só que mudaria. Exato, Aí exato. você não ia precisar fazer outro Iron. Eu já podia fazer 3 meios Iron, podia só Exato. ir para Kona e ainda ajudar os meus amigos aqui no Brasil. Vai que eu pego uma vaga, talvez eu tire, porque agora o Matheus tá na categoria, tá o Arthur, tá aí na Aurel. Agora o negócio ficou sério, né? E, cara, a comparação com a Ananice, para a galera aí dos mundiais, tua opinião. É polêmico, cara, assim. Polêmica Cara, rende. assim, É isso. É isso que né? rende. Polêmica que rende visualização. Isso aí, cara. Não, mas assim, eu acho que não dá para comparar. Kona é Kona, assim, é mais legal, tal. Eu acho que, cara, é isso. Mas eu vou explicar um pouco por quê, assim. Eu acho que a primeira coisa que acho que incomoda, que me incomodou um pouco, é não ter homem e mulher junto. Então, assim, essa questão, assim, fez muita diferença. Assim, você vai lá, tá, só tem homem, não tem, cara, assim, tem que ter mais gente, tem que ter aquele negócio. Então, isso é uma coisa que incomoda. O segundo, que eu acho que acaba tudo isso
poderia ser em Nice, né? Uhum. Mas essas primeiras coisas que eu vou falar. A segunda é a questão do nível de competição. Então, eu acho que o nível, a turma acabou, os melhores caras, alguns foram. Então, vê o caso desse inglês, cara, que o cara, que assim, o nível do cara é realmente top, assim. Mas não foram todos os melhores caras. Então, assim, o Arthur não foi, o Mestre não foi. Você vai vendo um monte de gente que Bellarmino poderia, o não foi, vice, o Bellarmino não foi, o vice que podia ir não foi, o Graça não foi. Tô falando de brasileiro, quando você olha de gringo, quem tava na prova e que eu tava, os caras que estavam mais ou menos perto do meu nível, era eu, esse inglês, e tinha o cara que foi o terceiro em Kona, que é um finlandês, que acabou caindo na descida lá, e parou a prova, na minha categoria. Tanto que o segundo, que o terceiro acabou chegando 19 minutos depois que eu cheguei. Quando eu cheguei em Kona em quarto, o quinto, sexto e o sétimo eles chegaram de diferença para mim, se não me engano, foi 20 segundos. E eles chegaram, foi uma diferença de 30 segundos entre eles e eu, se não me engano, e entre eles 17 segundos. Então o nível vem muito mais gente. Então o nível de competição, e quanto mais você quer um mundial, o que faz diferença no profissional e no amador, e a gente brinca ali, quem está no amador, na elite do amador, gosta de ter competição. Você quer competir com os melhores, né? Acho que tem um pouco disso. Isso está ligado um pouco com o mérito de ter gente na prova. Eu acho que tem que ser uma coisa difícil para você se classificar. Você tem que ter mérito para fazer a prova ali. E eu acho que, sim, acabou rodando muita vaga, foi muita gente. Você via o nível da galera ali passando na natação, do pedal ali, que o nível era mais baixo do que você vê em Kona. Então, isso acho que atrapalha um pouco. Acho que o clima do evento, assim, Nice é perfeito. Você viu que eu adorei Nice, tá? Não estou falando que eu não gostei e recomendo para todo mundo ir para Nice, porque assim, é uma experiência fantástica. Eu só estou comparando com uma outra experiência que eu acho que é um nível acima, mas o clima de Kona, a cidade vive Kona. Eu te contei isso, assim. Você vai pedalar na Queen K, você cruza com os profissionais, com o cara do outro. Cara, eu fui fazer o reconhecimento em Nice na quarta-feira, então não era. Cara, a gente cruzou dois caras assim na descida. Então o clima da cidade é outro. E o que pega, então assim, eu acho que e aí tem uma questão de quem leu, quem conhece a história, tem uma coisa da história, da lenda. É icônico, assim. Uma coisa, assim, eu não acho que dá para falar, agora não vai ter Wimbledon. Nós vamos jogar, não vai ser em Londres aqui, eu vou levar aqui para a República Tcheca, que tem uma quadra de grama, ou no Wimbledon. Tem umas coisas que não dá. Você vai fazer o Ultra Trail Mont Blanc, não vai ser no Mont Blanc. Eu vou fazer esse negócio no outro. Cara, começou ali, assim. Então, assim, eu sou não sou, fui para a cor a primeira vez no ano passado, não sou desses caras das antigas e tal, mas eu acho que a turma cometeu um erro nisso. E o mais chato, assim, acho que tudo vai, no tempo vai ficar legal. Iniciar é o lugar, acho que eles escolheram muito bem para ser o lugar, porque é perfeito, mas a razão que eles deram para esse negócio, a gente sabe que é economicamente, né? Eles mapearam com o negócio de dar visibilidade para as mulheres, que as próprias mesmo, uma série falaram que preferiam todo mundo junto do modelo antigo, e em outros podcasts lá, o cara falou que era o problema de ter idoso, de ter os mais velhos e não ter tempo, usou umas desculpas, cara, que no fundo ele quer 2 eventos, tá? Para ganhar mais. E na minha visão, e aí eu estou entrando numa parte econômica aqui, eu acho que ele está errado, inclusive, nessa. Porque o que acontece? Como as pessoas não aceitaram, uma parte não aceitou e a turma não vai fazer, eu acho que ele vai acabar perdendo receita. Apesar dele ter o dobro da receita no Mundial, que vai ter mulher de um lado, homem do outro, com 2.500 pessoas, e se ele fosse fazer uma prova em Kona com 2.500 pessoas, homem e mulher, que aí volta tudo que eu falei. Para classificar para Kona é difícil. Então, assim, tem gente que é para Kona para participar, porque o negócio já foi fazer Kona. Agora, se for do jeito que tá, assim, o cara vai para lá e tem que performar bem. Mas peraí, todo mundo vai para Kona. Não virou um negócio muito complexo, né? Mas a hora que o cara selecionar, e eu vou falar do meu caso, ele não vai fazer, porque ele fazia um Ironman para ir para Kona e mais Kona. No ano seguinte, mais um Ironman, mais Kona. Na hora que tem um ano e ele não quer ir para Nice, ou um cara de Nice que não quer ir para Kona e sabe que tem Nice, ele vai fazer ele vai fazer esse ano para classificar, ou vai fazer no ano seguinte e só vai fazer Kona no outro ano, porque ele já pegou a vaga e não quer ir para Nice.
Meu caso, eu nunca tinha pensado em fazer, por exemplo, hot, ou fazer os eventos mais difíceis, aqueles extremes. E, cara, assim, como eu acho que já nisso eu já fui e tudo mais, assim, o que eu vou fazer ano que vem? Eu vou tentar ir para Kona, mas no outro ano eu vou fazer, se eu conseguir fazer inscrição, vou fazer hot, não vou para Nice. Eu não vou fazer o Ironman Brasil. Então, se o cara perdeu minha receita do Ironman Brasil, perdeu minha receita de Nice. Ele vai repor com mais gente, gente diferente que vai? Talvez, mas eu acho que essa quantidade de gente se inscrevendo nas provas para chegar lá, eu acho que ele vai acabar perdendo. E eu acho que assim, ele agora, se não me engano, lá o Pete Show já criou um circuito para premiar e fazer o campeão mundial de 70,3 de middle distance, se não me engano. Ele vai acabar, o cara vai falar World Champion, o cara que ganhava Kona falar que ele é o campeão mundial. Deixa um outro cara montar uma prova hot, virar, então assim. Então eu acho que a decisão foi, 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 foi equivocada. Acho que eles deveriam rever. Eu entendo que tem o lado do turismo de outros lugares, de conhecer outros lugares, tudo mais. Mas, cara, sei lá, a minha visão é um pouco assim, Kona ainda é mais legal. E eu fiz questão de ir para Nice. Primeiro porque eu tinha adorado Nice em 2019, adorei esse ano, mas para poder fazer a comparação, né? Eu fui nos dois. E a prova de Nice é mais dura, no sentido que o pedal é muito duro. Não é questão de prova, e a prova é muito legal. Cara, quem gosta de Ironman, eu acho que tem que fazer. Só que Nice, se você quiser, você se inscreve e faz. Tem um Ironman. Você não precisa ir para o Mundial. Kona, não. Aliás, se tivesse um para se inscrever no ano que não é Mundial, eu tenho certeza que o Mundial ia virar a Kona. Porque a comunidade reconhece isso. E tem um negócio, cara, que ele criou ele tem um negócio que é icônico, que é uma lenda. E ele mesmo, que é o dono desse negócio, joga isso no lixo, sabe assim? O cara fala assim, não vai, eu vou fazer e tal. Então, assim, sei lá, um pouco polêmico aqui, mas é um pouco essa a minha opinião. Ah, cara, mas eu acho legal essa provocação, assim. Falei já com um pessoal, tipo, eu concordo com você, cara, o clima tava legal pra caramba, mas não é como. Agora, cara, que existem inúmeros fatores, existe, claro, a questão econômica, tem que ver liberação de prefeitura, cara. Organizar evento não é fácil, né? Então também tem esse outro lado. A separação homem e mulher, o Frodeno, saiu um vídeo do Frodeno esse dia falando, ele no rolo, falando com, acho que com o GTN, ele fala, cara, it doesn't make sense, né? Tipo, não faz sentido nenhum essa separação. Acho que isso aí, e aí, cara, eu não sei, eu também, enfim, por que foi isso. Por exemplo, eu economicamente não vou conseguir nos dois eventos. Então, cara, não consigo fazer a cobertura dos eventos, acho que desprestigia. Um dos eventos vai ficar desprestigiado no ano, não tem jeito. Eu conversei com outras mídias lá, a mídia espanhola, o Planeta Triathlon, também não vai para a Kona, não consegue pagar as duas viagens. E acho que vai ser complicado. E o que você falou, né? Tipo, por exemplo, quando ano que vem vai ser masculino, vai estar lotado, vai ser aquela pega para capar para conseguir vaga. Só que eu acho que o divisor de águas vai ser o início feminino, porque acho que vai ter uma rolagem de vaga muito grande e é uma prova muito dura. Então, eu acho que vai ter um DNF, uma taxa de DNF muito alta, pela dificuldade do pedal. Então, o pedal vai ser uma hora e pouco, e o corte do pedal é igual para todos os Ironmans, né? Então, eu acho que e isso pode ser porque, assim, cara, se a prova começar a ficar dura ao ponto de menos atletas perder como Ironman, ter tudo como cliente, cara, teu cliente não está satisfeito, teu cliente não vai voltar, ponto. E não vou voltar, É isso. entendeu? E vai ter esse buraco onde o mundial de início vai igual. E, e eu acho que as meninas não têm o contingente suficiente, né, para ter uma distribuição de performance de cada um. Ainda não tem o contingente para ele fazer uma prova com 2.500 mulheres, que é o caso do masculino. Antes ia 700 mulheres. Era super difícil para as mulheres se classificarem para a Kona, porque é 700 mulheres, se não me engano, e ali 1.800 homens, uma coisa mais ou menos assim. E que faz todo sentido, que tem que ser sobrou vaga, né? Pelo que eu entendi, teve uma prova nos Estados Unidos que tinha 60 vagas, terminaram 40 meninas. Então, assim, os caras estavam mandando e-mail para algumas pessoas e tal. Isso que é Kona, e que todo mundo tem um sonho de ir para Kona. Imagina que é Nice, cara, é uma prova que você pode se inscrever e é dura, tem que vai subir, tem todas essas dificuldades. Eu, pessoalmente, acho que eles não vão fazer 2.500 vagas, vão fazer uma prova até um pouco menor, porque, se não me engano, eu não sei se eles vão conseguir encher. Tenho essa dúvida. A distribuição, e aí é estatístico, né? A quantidade de mulheres e homens é mais ou menos 70-30.
70% homem, 30% mulher, historicamente, né, no triatlo. Então, Isso, e para você ter 2.500 pessoas para ter esse nível, não é que não é capaz, as meninas são totalmente capazes de fazer tudo. A questão é que é natural você ter uma distribuição de performance entre os praticantes, cara. E aí, cara, né? vai ser assim, mas eu acho que se tivesse outro lugar fora de Kona para fazer a prova, acho que acertaram em termos de atmosfera e Nice. Se falar, cara, não Sem, vai ter Kona nunca mais. Acho que Nice a sem vibe dúvida. estava muito legal. Não, isso sem dúvida, e assim, e a cidade vibra, e tava lá o Mark Allen que fez um monte, assim, então assim, Arroz de cara, festa, o Mark Allen, né, também. ele adora, O né? slide todo. Esse é o negócio do triatlo, assim, um cara que é apaixonado por esporte, como eu falei que eu era, você faz um esporte que você faz junto com os profissionais, e esses caras estão assim, tava em Kona, tava lá com o Dave Scott. Cara, você ouve as histórias, lê o livro, ele tava lá com o Mark Allen, ele tava lá entregando, você me deu essa de presente, a gente entrou lá, cara, tá com o Sam Low lá. Então, assim, cara, assim, isso é muito legal, né? Você faz a prova junto com o cara, mano, pô, isso é maravilhoso. Contar para a galera que a história que a gente estava, encontrei o Roberto e o Galo, que foi citado aqui, o Matheus de Galo, e a Ju, a esposa do Roberto, para a gente jantar pós-prova. E aí deu mais ou menos 10h30, 11 horas, eu estava engasgado desde quando que eu não tinha ido na última hora para pegar os últimos chegando. E eu falei, pô, queria ir. Eu falei, cara, vamos comigo. E arrastei os três comigo. E o segurança, porque é uma área de controle, eu estava indo com o crachá de vídeo, então eu podia entrar. E aí eu falei, não, tá chegando um amigo nosso, deixa a gente entrar e tal. E é uma área, é uma hora diferente. Essa última hora da chegada, a galera tá em festa, é outra história, então o segurança deixou a gente passar e a gente ficou lá dentro vendo a galera chegando. Então, assim, em teoria era pra gente ficar 10 minutos, a gente ficou o tempo inteiro. Tua esposa deu medalha para 2, 3 pessoas, eu fui dar medalha também. E aí, quando a gente está lá, chega o Sam Laidlaw para premiar junto. Então, os campeões, né, geralmente voltam no final para ajudar na chegada. Inclusive, quando tem o masculino e o feminino é mais legal porque voltam os dois campeões. Fica todo mundo lá premiando. E, cara, a gente ficou lá e foi espetacular. A gente ficou lá, pegamos faixa de cabeça e fica até o último chegar, que é uma festa. Inclusive, deixar essa dica para todo mundo que fizer um Iron, fazer a prova, puder voltar na última hora, porque é legal demais. E conheci, acabei entregando a medalha para o brasileiro, o Chico. Conheci depois, no dia seguinte, fui tomar um vinho com o Chico lá para conhecer, que eu não conhecia. E é muito legal, né, cara? Essa festa do final ali foi legal. E isso, os campeões voltando. Então, cara, você recebe a medalha do campeão da prova. O campeão da prova tá te entregando a medalha na faixa. Isso é espetacular, cara. Essa é uma coisa que, assim, não dá para fazer, no, deixar de fazer uma coisa no Ironman. Seja em Floripa, seja assim, é muito legal. Porque, assim, no fundo, o Ironman, o negócio é que você completar um desafio, cada um tem seu desafio, e você vê a turma no final chegando, emocionada e tal. E aí a Juliana, minha esposa, teve a chance de entrar na fila, porque já tem os voluntários, ela dava a toalhinha, ela punha a medalha, parabenizava. Cara, assim, isso foi, assim, foi espetacular. E você vê, assim, esta é a vibe do triatlon, a vibe do Ironman, do cara, you are an Ironman, do cara narrando, o cara chegando, e cada um tem uma história, né? Então, chegou um cara com o olho fechado, não sei se tinha caído, se não tinha, o outro, o senhorzinho andando, o outro foi para cadeira de rodas. Então, você vai vendo a história, é muito legal, é muito legal. E é o último, quando chega, né? Eles fizeram aquele corredor, todo mundo, todo o staff trabalhando na prova, faz o corredor para o último chegar. Foi uma experiência diferente ali. E, cara, 2024, o Ironman, você estava falando ali sobre, né? Eu sou um cara de 48 anos, mas fiquei entre os moleques, tá andando trabalho com os moleques. Dá para levar essa geral aí em 2024? Tipo, você acredita? Você não vem para brincadeira, o Forrest, vou soltar Não, mais um assim, apelido aqui. eu acho difícil. Na verdade, eu acho difícil, porque assim, o nível da turma brasileira aqui é muito forte. Então, assim, se o Cid for de novo, se o Kid for de novo, o irmão dele. Tem uns caras assim muito fortes. E o nível, principalmente o nível da bicicleta, é muito diferente do meu. Agora, né? Eu também vou trabalhar, vou melhorar um pouquinho essa bicicleta, melhorar a corrida. Se os caras vacilar, se a turma, né, der uma brecha, eu tava lá, que nem esse ano, assim, eu tava correndo ali. Se vai que quebra, eu tô lá, assim, né? É. Então, mas eu acho difícil. A verdade, assim, eu acho difícil. Assim. Eu acho que a turma tá num nível acima que é difícil de pegar. Mas, Calma cara, aí. eu vou sempre preparado. Eu falo aos caras assim: você tem que estar preparado, porque às vezes não é o dia, meu. E, É. meu, você tem que ir lá correr atrás, cara.
Cara, eu abri para os membros aqui umas perguntas. Para a galera fazer uma pergunta, o Diego, que é um membro nosso aqui do programa de membro do Treino da MT Club, falou, cara, pergunta para o Roberto a rotina dele de treino e falou, a galera não gosta muito de entregar o ouro, não. Mas a rotina de treino tu nem sabe, né? Que o Gandolfo só solta no dia anterior, né? Mas, basicamente, tua rotina de vida, né, cara? Tu tá no trabalho, você é executivo de banco, não tem a vida mole, mansa, né? Como é que tu divide aí teu treino? Então vamos lá. Eu acho que essa pergunta é importante, acho que é uma coisa que é legal, que eu gosto de ouvir muito podcast, eu sou bastante a turma e ouvi muito quando estava começando. E posso contar um pouco, acho que, de alguns aprendizados, vou falar da rotina, depois eu falo um pouco dos aprendizados. Mas, assim, basicamente, o que eu faço? Assim, eu pedalo de manhã, cedo, antes do trabalho. Então, assim, normalmente o treino do Luiz não é um pedal maior do que 1h30, 2 horas. Como eu estou em São Paulo e como eu não tenho tempo de fazer esse setup de ir para a rua e tal, eu pedalo 100% no rolo. Eu não pedalo na rua, porque é muito mais rápido para eu entrar e sair do pedal e tudo mais. Então eu pedalo, acordo cedo e pedalo antes das reuniões, o que me ajudou muito, principalmente nesse período de pandemia, agora a gente está voltando. Eu trabalho no Itaú, e hoje eu trabalho de forma híbrida, eu vou alguns dias presencial, alguns dias home office, mas durante 20, 21 e boa parte do 22 eu estava full home office, né? E a gente funciona, cara, super bem, o negócio é super eficiente, até às vezes é mais eficiente do que presencial, mas presencial é uma parte super importante na questão de montar time, de conexão e tudo mais, de criar cultura, então tem que voltar. E aí eu vou, trabalho, quando eu estou de home office, eu moro razoavelmente perto do clube, eu nado na hora do almoço, se possível, todos os dias, pedalo todos os dias menos segunda-feira, todos os dias da semana, né? Que eu tô falando. E aí trabalha tarde e a gente corre à noite, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta a gente faz normalmente o longo na segunda-feira. Às vezes eu faço à noite, às vezes eu faço de manhã, porque não tem a bike. E faço quarta e sexta a pista lá com o Luiz no clube, lá às 7 horas da noite. A terça e quinta, normalmente é uma corridinha leve, então eu faço, se por acaso está mais light na hora do almoço, eu faço antes do almoço, faço à noite, faço depois da bicicleta, acho algum lugar para soltar a meia horinha, se também não der, perdi a meia horinha mais leve, normalmente é um treino mais tranquilo. Então eu me organizo desse jeito no meio da semana. Cara, é assim, desliga, entra, é uma questão de disciplina e de organização. Sim, tem dia que tá um pouco mais tranquilo, eu consigo até almoçar lá no clube depois. Tem dia que eu almoço no carro, tem dia que eu já saio entre reunião e almoço depois, e aí como uma coisa. Assim, tem que se organizar muito para conseguir fazer isso. E aí, sábado eu tenho ali, é um dia que eu fico um pouco mais com a família, que é um dia mais light. Então, assim, eu faço, normalmente o pedal também é um pedal mais leve de 1 hora, 1 hora e meia. Eu faço pedal cedo, eu fico com os meus filhos levam no jogo de futebol, faço um pouco disso, aí corro, depois, hora que acaba o jogo, eu saio correndo no clube. Se o Luiz passa uma natação, também corro, mas é tudo meio que, quando tá perto do Ironman, deixo de viajar. E domingo, eu tenho uma rotina que domingo de manhã é treino. Ali é porrada. Ali a gente faz o treino de 4, 5, 6 horas de pedal, mais 1 hora de corrida. E aí, quando tá com um volume menor, eu chego para o almoço. Quando tá no ciclo de Iron, eu chego no meio da tarde, já aviso, ó, não tem domingo. E aí, durante 6 semanas, fica meio complicado. Mas, cara, assim, o que é importante saber? Eu acabo pedalando 6 dias por semana, eu corro de 5 a 7 dias por semana, mas normalmente todos os dias. E nado quando dá, quando eu tenho todo o almoço livre, vai de 4 a 5 vezes por semana, às vezes 6. Então, assim, qual que é o segredo, assim, um pouco do que é o que é. Primeiro você tem que se organizar para conseguir fazer tudo, e depois é consistência. Mas eu faço muito treino, você viu que a carga é alta, mas eu faço muito, muito, muito treino leve. Só que o que acontece? Eu tô treinando desse jeito 20, 21, 22 e 23. Só que, assim, eu não machuquei, né? Acho que tem um segredo, assim, uma coisa que é importante. Você precisa estar em forma para conseguir treinar. E as duas coisas principais para você estar em forma não é você estar bem fisicamente.
É você não estar machucado e você não ficar doente. Para você não machucar, você tem que treinar direito e principalmente treinar devagar, sem fazer gracinha. E para não ficar doente, você tem que comer bem, né, controlar. Eu não bebo, eu medita, faz um monte de coisa para você estar equilibrado. Aí é isso. Eu falei, não sei o que você vai me perguntar, né, Gabriel? Sim, sei lá, acho que ajuda um pouco disso. Mas 2020 teve 9 dias no ano que eu não treinei. A maioria dos dias eu treinei 2 ou 3 esportes. 2021, 11 dias no ano. 2022, 12 dias no ano. Que eu não treinei. O resto eu treinei todos. Então, e não é que foi o período do Iron, assim. Eu já tô treinando. Eu já tô treinando pra Kona no ano que vem. Mas assim, só que o treino é o treino mais fácil que tem. Vai lá, nada 1.000, 2.000, corre meia hora, recupera. Mas essa consistência é que faz a diferença. Cara, assim, na pandemia eu ouvi, eu gosto, cara, eu vi de podcast, eu gosto, eu te falei isso lá no início. Eu gosto muito de ouvir treinador e atleta falando de treino dele, né? Para aprender, entender um pouco do que o Luiz está fazendo. Ele não fala, mas esse treino é um treino devagar, ele não é um treino para eu fazer, para eu correr com o cara que passa rápido. Esse é um treino para eu absorver o treino do dia anterior. E eu preciso fazer ele bem devagar. Então eu vou lá e faço bem demais. A única coisa que os técnicos e que os atletas todos se alinham, tem cara que faz treino polarizado, outro não faz, outro faz volume pra caramba, outro não faz, corta volume. Você vê o Senlon falando que o cara nada 3 ou 4 vezes na semana, só que quando o cara nada 6 pau. Cada um tem um modelo, mas tem uma coisa que todos falam, que você só vai ser bom se você tiver consistência. E aí, assim, eu tenho, cara, todo mundo vai chegar, só que você precisa, um negócio de Ironman, para estar fazendo o que está fazendo, é 3, 4 anos, assim, ó, um atrás do outro, sempre. Agora o cara vai para as férias, tira, come um monte, engorda, fala, agora eu vou fazer um Ironman, 3 meses, 4 meses. Não vai ter como competir com o cara que está fazendo um monte. E aí, essa é um pouco da diferença. Então, assim, um pouco da rotina e um pouco contando os segredos aqui, mas eu acho que ajuda, assim, quem está querendo, assim. E a principal coisa do Ironman, você viu que eu comecei a fazer tal, demorei para fazer e acabei fazendo um primeiro Ironman super bem, é você só fazer o Ironman quando estiver preparado para fazer Ironman. É assim, o maior erro que tem é você querer, e vocês falam muito isso, né? Todas as conversas que você tem, o cara chega querendo fazer Ironman, cara. Você tem que fazer sorte, tem que fazer sprint, tem que fazer olímpico, começar por aí. E tem que gostar, né? Assim, de treinar, né? Assim, eu só faço tudo isso aqui que eu falei porque, assim, eu gosto, né? Eu faço isso com prazer. Eu contei a história que eu fiquei 4 anos na faculdade treinando, tava super em forma. Eu fiz uma prova. O que você quer fazer prova? Não. Fim de semana eu quero viajar. Não quero fazer prova. Eu quero curtir. Eu tô treinando porque é para manter a forma que eu gosto. Eu adoro. Então, assim, aí fica fácil. Quando você faz um negócio que não é obrigação, eu tô indo porque eu tô. Eu não preciso me inscrever em prova nenhuma, não tô inscrito em nada para me motivar para ir treinar. Eu treino porque é minha rotina. Eu gosto, faz bem. E ajuda, né, cara? Cabeça no lugar também, né? Esse tesão de estar treinando ajuda demais. De estar fazendo o que você gosta. Ajuda muito, cara. Assim, a gente acha que, eu falo, por exemplo, que a cabeça é separada do corpo. Não é. Assim, você acha que você manda tudo o corpo. Eu falo para alguns amigos, cara, 60 dias, corre um pouco, outro dia faz musculação, outro dia faz isso e não pensa, só faz o que eu tô pedindo. Você já vai, a tua cabeça, eu não sei se as pessoas conseguem entender, você já vai começar a pensar diferente. Porque só pelos estímulos do teu corpo, as coisas estão ligadas. E fala assim, e é difícil, eu tenho a sorte de estar num período muito bom assim na minha vida. Assim, eu tô super feliz no trabalho, tô bem no casamento, tá todo mundo com saúde na família e tal. Putz, eu já perdi meu pai 10 anos atrás. Tem períodos que são conturbados. E não dá para o cara, num período desse, em que tá mudando de trabalho, tá com filho pequeno, tal, vai cair a performance, porque a gente não é um robô, a coisa é conectada. Então, assim, tudo isso faz muito sentido. E o esporte me ajudou muito mentalmente, até porque para eu querer ter performance, eu inventei fui meditar, vai tomar banho gelado, vai fazer um monte de coisa que me ajudou muito mais para eu conseguir ter um melhor relacionamento com a minha esposa, porque no começo, quando você faz triatlo, não faz, hoje já entendo qual que é a dificuldade e tal, não que seja fácil, tudo seja mil maravilhas, não, é sempre complicado e acaba sobrando para eles mesmo, mas acabar me ajudando muito mais no meu lado pessoal do que do meu lado esportivo. Então, assim, esse lado de você querer se desenvolver e fazer melhor vai afetando
todos, assim, hoje eu sou muito mais eficiente no trabalho, por exemplo, consigo ter foco em algumas coisas que eu não tinha, antes eu demorava muito mais tempo. Então, é tudo conectado. Quando a gente estava gravando, antes da gente gravar, né, que um dos teus apelidos é Forrest, né? Eu achei muito que era, acho, né, que é por causa da corrida e tudo. Mas você falou também que você gosta muito do personagem por causa do foco. É isso, aí você falou agora a palavra foco e me veio essa, fiquei atento aqui à palavra, do que o Cara, Forrest te ensinou aí. assim, é engraçado, porque acabaram me dando esse apelido lá atrás, em 94, 95, porque Nem acharam que eu corria. corria parecido, não que eu, nem que eu corria bem, que eu corria parecido com ele, né? Mas eu gosto, é um dos filmes que, para mim, é um dos melhores filmes que tem. É um dos filmes que eu mais gosto. Mas muito pela lição da simplicidade e do cara não ouvir o que ninguém tá falando. Então eu vou fazer um negócio de camarão lá e vai fazer e tal. Eu vou pra guerra e vou fazer. Ele acaba tendo sucesso em tudo que ele faz, mas porque ele consegue tirar os ruídos do que estão acontecendo, né? Pelas dificuldades dele ali, do personagem, mas ele foca só em fazer um negócio e acaba fazendo aquele negócio bem feito. E eu acho que uma das coisas que atrapalha a turma é porque o cara tá olhando o ruído. Então, assim, quando eu fui fui treinar e falei, eu vou seguir exatamente o que o Luiz pediu, é justamente porque, cara, eu não vou ficar pensando se o treino tá certo ou tá errado, eu vou fazer esse treino. Eu vou gastar tanta energia e tanto coisa. Se tem um cara, o primeiro cara, assim, ele põe todo mundo pra Kona, né? Esse cara chega lá e botou 9 caras em Kona no passado. Assim, o cara é um monstro. Uma equipe Assim, pequena, hein? Para avisar que é uma equipe pequena. Uma isso. equipe, não é que ele tem 1.000 atletas, a equipe é praticamente 100% foi para conta. Então, cara, e aí ele tem uns treinos loucos, você tá cansado e pá, vem porrada, não tem muita semana de descanso antes da prova, te manda fazer uma. Eu falei, cara, eu não vou discutir, eu não vou pensar, porque puta, ele tá pensando nisso. Isso aqui é uma coisa, eu vou simplificar minha vida, isso aqui é uma coisa a menos para pensar. Então, eu acho que a questão é um pouco essa, né? De você tirar um pouco desse ruído. A turma fica olhando muito o treino do outro cara. Então, eu olho o outro cara para entender o que eu vou fazer na prova. Mas eu não estou zero preocupado se o treino do cara no Strava ou se o outro cara. Assim, o importante é assim, quanto que eu tenho que fazer para tentar competir com aquele sujeito. Mas essa distorção, eu acho que atrapalha muito. E o negócio do personagem é muito isso. A gente tem uma questão que a gente tem a dieta do que você come, e você é o que você come, e eu acredito muito numa dieta de informação. Você é o que você consome também. Então, assim, o que de informação, como é que você trabalha as informações que você recebe, né? E hoje em dia você tem bombardeado por informação toda hora, a galera se metendo nos treinos dos outros, que nem um louco. Daí fala, vai treinar, faz o seu e para de gastar fosfato com isso, né? É muito isso, assim, eu vim no mercado financeiro, né? E assim, e trabalho no mercado financeiro, trabalhei muito em boa parte dentro da corretora, né? E tal. E o segredo do gestor, de um cara que compra ação, é você entender que é o que faz efeito na ação, né? O que vai mexer no preço da ação? Tem tanta notícia, o cara compra tanta coisa, e o segredo é você achar o que faz. E a mesma coisa foi, eu levei um pouco disso. O que faz a diferença no treino? Falei, a diferença no treino faz eu ir no treino e fazer o treino que o treinador pediu. Se é para correr meia hora devagar, eu vou correr meia devagar. Pode passar quem for. Pode passar o adversário, pode passar a menina, pode passar quem vai correr rápido, pode correr. Ah, o treino do pedal é aquele, eu vou fazer só aquele. Assim, cara, tá dando certo. Vamos manter. Seguimos assim, né? Cara, na reta final aqui tem uma pergunta que você acabou respondendo aí, de certa forma, mas de forma resumida aí, qual que você acha que foi a maior lição que o esporte te deu? Ah, assim, o, o que eu fiz, assim, esses últimos 4, 5 anos e a dedicação que eu coloquei, eu nunca coloquei, assim, para nada na minha vida, assim. E aí você vê, assim, o impacto da disciplina, né? E o impacto da consistência. Na hora que você define um caminho que você vai, e você, um dia depois do outro. Então, assim, e aí você vai ver a história do Kobe Bryant, você vai ver a história do Nadal, você vai ver a história do músico que treina. É, cara, é treinar com consistência, um dia atrás do outro, com sequência, sabendo para onde vai. Obviamente, não ganha quem
treina mais, ganha quem treina melhor. Você tem que ir fazendo, mas você tem que ter essa inteligência. Mas a consistência faz muita diferença. Então, assim, é uma coisa que eu, cara, vou levar para sempre, assim, aplicada. E essa é uma coisa legal, assim. Por que você faz isso, cara? Assim, eu tenho a chance de seguir o que o Kobe falou, o que o Phelps falou, de treinar mais, de treinar mais. Cara, os caras são campeões olímpicos, então, se eu sou um amador, vai que eu faço isso aqui, será que esse negócio vai dar certo? Então, assim, dá, né, cara? Então, assim, isso vale para o trabalho, cara. Isso é o que eu falei para você. O meu trabalho no banco, a gente atende cliente, né, fazendo recomendação de investimento. Não é que cada um é de um jeito. Você tem que ter um protocolo assim, pá, 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 disciplina. E você vai, desse lado comercial, desenvolvendo com a disciplina, com a consistência. Então, assim, a lição é disciplina e consistência. É o ponto da regra das 10 mil horas, né, cara? A história das 10 mil horas, para você ficar bom em alguma coisa, você tem que investir 10 mil horas, né? É isso, a consistência, né? Vai trazendo Sem isso. dúvida. E sem pressa, e sem comparar com aquilo que a gente falou, cara. Vai fazendo. Mas assim, e aí você põe, cara, um dia atrás do outro, cara. É muito forte esse negócio. E não precisa ser difícil. Fala, puta, fui treinar, tava difícil, mas treinou, você fez lá os seus 20, tá bom. Você já avançou um pedaço, não acha que você. Ai, meu treino foi ruim, eu falo pra minha esposa. Ah, não. Cara, você já fez. O que você precisava fazer, tem dia que vai ser ruim. Tem um monte de dia que meu treino sai uma meleca. Mas não tem problema. Eu falo, não tem problema nenhum. Tem dia que vai ser assim, eu tô cansado. Tá bom, paciência. É Segue. porque tem vários pratinhos para rodar, né, cara? Né? O atleta profissional Exato. quebra, né? Em teoria pode ir por outra trocada, descansar, tem fisioterapia, tem toda. E, não, você tem que voltar para o trabalho, tem, né? Como você falou que o mestre falou, né? É para dar errado. Né? Né? Cara, assim, no meu acabaram não dando, mas assim, você tem que estar preparado para isso, né? Você vai lá e vai. É Qual que é o feito teu para sonho dar hoje, errado. cara? Ah, eu já tô no sonho, assim. Eu acho assim, o sonho é, cara, continuar a poder ter a família do jeito que eu tô, assim, tô numa fase muito boa com a minha esposa, a gente tá lá no futuro com ela, com os meus filhos próximos, meus irmãos, amigos, essa é uma parte que é fundamental. E aí, quando eu falo assim de trabalho e tal, assim, poder estar fazendo, ter um desafio, ele tá fazendo o que você gosta, e principalmente o que eu mais gosto que eu falei aqui, que a gente tá falando, é continuar fazendo esporte, é ter uma longevidade, assim. Então, assim, não acho que eu vou estar lá desesperado sempre olhando aqui tempo, acho que daqui a pouco eu vou seguir ali o menu, vamos fazer uns extremos, vamos fazer umas coisas diferentes, vamos pedalar em algum lugar diferente, vai fazer outras coisas, mas sem dúvida o sonho é poder envelhecer desse jeito, assim, né? Com a família bem, casado, e fazendo esporte, podendo pegar onda ali até os 80 anos, 90, sabe? Assim, poder estar curtindo. Meu velho, te agradecer pelo papo. Na verdade, fazer uma retratação histórica aqui, porque ano passado eu gravei com todo mundo que foi pós em Kona, exceto você. E a gente fez quando a gente se conheceu um pouco depois, isso aqui, e eu falei, cara, o Roberto, e tava todo mundo, né? Quem é o Roberto? Onde é que apareceu o Roberto Fonseca, não sei o que, aquela história. E só que, cara, deu mais, pô, agora foi até melhor, que agora você tem dois pódios mundiais, né? Agora Então, dois. era dois. Eu já sabia que ia subir no pódio, então eu falei, segura que meu menino vai vir aí. Mas eu acho legal também que eu sempre gosto de gravar episódio. Pô, eu gravo com muita gente que eu não conheci por causa do episódio, conheço, né? De internet a gente já se conhece pessoalmente, né? Então, no início a gente pôde resenhar lá. E a resenha é sempre mais solta quando a gente conhece a pessoa, que já tem admiração, já tem aquela resenha, já fala as groselhas. Quando fala as groselhas junto, é porque já tá íntimo. Então, cara, tenho certeza que o papo acaba sendo muito mais legal, foi muito mais legal, porque a gente se conheceu pessoalmente. Então, pô, agradecer demais a presença e fazer minha retratação histórica. Não, obrigado, imagina. Eu que agradeço, cara. Agradeço pelo teu trabalho, assim, de cobertura dentro aqui do esporte, desse apoio que vocês dão aí. Sempre agradecer a possibilidade aqui de tá contando um pouco a história. Espero que a turma goste. Tamo aí, vamos ter outros aí. Com certeza, mais pódios aí. Quando vier o Vamos lá. terceiro pódio, a gente grava de novo. Não Vamos vou esperar brigar. só o número par, não. Esse é no próximo número 1. Fechado. Valeu, galera. Obrigadíssimo. Esse foi o Valeu, Gabriel. MTCast com o Robert Forrest Fonseca. Valeu, até semana que vem. Abraço. Aloha.